Sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje, o papo é sobre energia renovável em foco, a energia solar. Então pode ficar à vontade, porque vai começar o Conexões Energéticas. E aqui você sabe que a gente liga ideias, experiências e tendências que estão movimentando o setor energético. Meu nome é Fernando Bruzzi, eu sou o host do podcast Conexões Energéticas da Ticéia Energia. Falar sobre energia solar, que já faz aí uma realidade bastante presente no Brasil, né? Mas muita gente tem dúvida. E nesse episódio a gente vai tirar todas essas dúvidas, a gente vai explicar como funciona o setor, quais os tipos de sistema, o tempo de retorno do investimento, as oportunidades para quem está começando na área e principalmente as tendências dessa fonte limpa e promissora. E para conversar com a gente, eu tenho Lucas Frangiosi. Lucas é formado e pós-graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo, a USP, com mais de uma década de experiência no mercado de energia. O Lucas é gerente comercial e regulatório do grupo KW Par. E a gente vai conversar também com Bruno Henrique Kikomoto, é professor no curso de Engenharia Solar da Unicamp desde 2016, é sócio fundador e atualmente diretor executivo da Canal Solar, maior veículo de comunicação sobre energia solar do Brasil, com mais aí de 2,5 milhões de usuários por ano. Pessoal, ó, sejam muito bem-vindos e eu tô aqui também para entender sobre esse tema que está tão difundido, mas eu acho que tem muita dúvida aí, tá? E para começar, eu queria perguntar para o Lucas sobre a energia solar, né? Essa realidade no Brasil. Mas para a pessoa assim que é leiga, você explica para a gente como é que funciona na prática esse mercado, Lucas? Olá, Fernando. Queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse podcast. Vamos lá, energia solar. As oportunidades elas são inúmeras, tá, Fernando? É realmente uma tendência mundial, o crescimento dessa nova tecnologia em função da sua novidade, claro, mas também do seu custo, né? Hoje, olhando para o mercado brasileiro, quando a gente olha para as grandes usinas, geradoras de energia elétrica, a usina solar ela já se desponta hoje como uma das mais baratas, pensando aí, já em retornos de investimento, né. E quando a gente olha para esse setor global aqui, né, de como é que funciona esse mercado, não existe uma fórmula única, porque você vai desde a instalação do painel solar na casa, na residência das pessoas, ou seja, uma geração absolutamente distribuída e difundida no mercado brasileiro, né, como grandes usinas centralizadas, localizadas aí em regiões aonde a geração vai ser otimizada. Então, a gente está falando de um mercado absolutamente amplo e você vai ter muitos profissionais envolvidos na cadeia, tanto os projetistas, fazer o melhor projeto para a residência das pessoas, ou fazer projetos ainda em termos de geração distribuída, mas em localidades, né, nas regiões, aí nas cidades, onde você vai ter a melhor curva aí entre o custo da terra, a geração solar, hã aferida ali naquela região, como também as grandes gerações centralizadas aí, onde você vai ter que encontrar qual que é o local da rede que vai estar disponível para você poder gerar e entregar aquela energia para o sistema brasileiro. Então, assim, as Uhum. oportunidades elas são realmente, fantásticas, e até já pensando e olhando para um futuro, isso deve continuar em alta aí, certamente aí nos próximos anos, com algumas outras tecnologias, acho que a gente vai conversar bastante aí a respeito Uhum. nessa conversa, mas a energia solar ela ainda vai ter o seu destaque com os seus desafios importantes a partir de então. É, e você falou uma coisa interessante, porque teve esse boom, né, dos 10 anos aí, e agora atualmente tem se falado muito sobre as tais fazendas solares, né, que eu acho que é talvez esse ponto. Existe um lugar específico, assim, no Brasil que tenha maior incidência desse tipo
de usina, por exemplo, fotovoltaica, em Minas, eu vejo bastante, eh, eu estou falando de uma experiência pessoal aqui, tá, às vezes até busca de investidores, né, para a construção dessas fazendas solares. Isso de fato acontece ou é uma coisa que está só correndo mesmo a conversa? Sim, de fato ela acontece, principalmente no norte de Minas e ali no Nordeste, né, então Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, então são as regiões ali onde você tem a maior incidência solar, ou melhor, a melhor incidência É. solar, né. Não necessariamente são as maiores temperaturas. Muita gente Uhum. acaba confundindo, achando que o que gera energia é a temperatura. Esse tipo de energia a qual a gente está falando, né, energia solar fotovoltaica, ela não está exatamente ligado à temperatura, e sim à incidência solar por metro quadrado. Então, aquelas Uhum. regiões aonde estão mais próximas ali da linha do Equador e regiões também aonde você tem menos incidência de chuva, dias mais claros, favorece muito a geração desse tipo de fonte. Muita exposição à luz, né. Então o Nordeste deve ser um grande cenário ali, um celeiro de produção de energia solar. É ali que está o ouro da energia solar e é ali que estão os desafios também, tá, Fernando? Hoje, muito se fala aí do tal do curtailment, ou ainda, né, Hum. a redução da geração por esse tipo de fonte, que é você ter muita energia disponível numa determinada região e você não ter o consumo necessário para isso. Então você precisa escoar. Para você escoar essa energia, naturalmente você precisa de linha de transmissão para poder fazer aí, né, o transporte dessa energia ele chegar aos centros de consumo que hoje está localizado principalmente aqui na região sudeste do Brasil. E a própria carga, ou seja, o consumo brasileiro não cresceu naquele ritmo que se imaginava que ele cresceria. Então você acaba tendo ou energia sobrando, ou ainda que tem energia em necessidade, mas você não tem como escoar isso. E aí qual que é a solução? Você acaba cortando, né? Você deixa de Uhum. gerar. A gente brinca que você está vertendo o sol e deixa Hum. de ter as oportunidades de geração, que é um desafio enorme. Hoje, talvez o maior desafio que a gente está enfrentando em âmbito aí de geração centralizada no país. Talvez pela velocidade, né, que a energia elétrica chegou não só para o Brasil, mas para o mundo, né, e o sistema não acompanhou, né, então não sei se seria esse o ponto. Muito bom. É, e para a gente entender mais sobre esse assunto, Lucas, eu queria que você contasse para a gente, assim, quais são os principais sistemas solares, né, e pensando no consumidor, como que cada um deles se aplicam aí os residenciais, acho que o Bruno falou um pouquinho, as empresas ou então até mesmo a gente sabe que a propriedade rural tem um consumo, né. Conta pra gente aí. Bom, acho que dos principais sistemas que a gente tem, eu destaco alguns aqui, né? O primeiro que é o residencial, ou seja, aquele que você instala na sua própria residência, né? Que a gente chama aí né, a geração distribuída comum, a micro e mini geração, Uhum. né? Se você for uma empresa, você também pode colocar esse sistema aí na sua empresa sem problema algum. E aqui já começam algumas possibilidades, né? Você pode colocar esse sistema, ele pode ser on-grid ou off-grid. O que que eu quero dizer com isso? Você pode utilizar eventualmente excedentes da sua geração solar para injetar na rede e utilizar um sistema de compensação para compensar ele posteriormente como forma de crédito ou redução da sua conta de energia depois, Uhum. ou é um sistema que você acaba, por uma questão ou de dimensionamento ou de espaço físico, você acaba consumindo aí praticamente tudo que você gera, você já consome e você como se você estivesse reduzindo o teu consumo ali da rede, né. Esse é o, vamos dizer assim, o modelo, a geração distribuída solar, ela começou através daí. E aí novos arranjos começaram a ser pensados a partir de então. Então empresas começaram a construir usinas um pouco maiores e elas começam a vender parte dessas usinas para uma rede aí de consorciada aí, né, eh, de consorciado de empresas e pessoas, e elas disponibilizam esse crédito. Então é como se você fosse, entre aspas,
dono de um pedaço daquela usina. Então, se eu tenho uma usina, eu tenho 1% dela, é como se eu tivesse 1% de tudo que ela gera é meu, e eu utilizo isso para abater aí, para reduzir a minha conta de energia. Nesse sistema, é claro que a gente acaba utilizando a rede. Então, a usina não vai estar exatamente, né, do lado ali da residência ou da indústria daquela a qual ela vai ser consumida, então você vai ter o uso ali da rede, que é um uso importante aí quando a gente começa a olhar no cenário macro, né. Uhum, São alguns modelos que a gente começa a trabalhar. uhum, Se a gente começar a expandir isso ainda mais, a gente pode começar a olhar para grandes indústrias, né, os consumidores aí já mais, eletrointensivos, e esse pessoal ele já pode não comprar energia ou um pedacinho de uma usina, mas ele já pode comprar energia aí no âmbito do mercado livre, ele pode comprar a energia que ele quiser, uhum, qualquer tipo de fonte inclusive, né. Não existe um modelo único, um modelo ideal, mas o que vai existir são modelos de negócio, aí volta naquela minha fala inicial, né, pô, das oportunidades que a energia solar tende a gerar no mercado brasileiro, porque como não tem um modelo único, um modelo ideal, todo mundo acaba tendo seu espaço. uhum, Todas as possibilidades, elas vão ter aspectos muito positivos, porque todas elas a gente está falando de uma energia sustentável e barata, né? Porém, todas elas têm alguns desafios importantes, como por exemplo, quando a gente olha para usinas menores, o custo dela, pensando aí no global, acaba sendo mais alto do que fazer uma usina muito grande. Quando a gente faz usina muito grande, custos fixos acabam sendo diluídos. Por outro lado, para eu fazer usinas muito grandes, a gente tem o problema aí do escoamento dessa energia ao longo do uhum. território brasileiro, o que também vai trazer desafios. Então, é equilibrar os pratinhos, é a gente sempre buscar o equilíbrio disso tudo para entregar aí a melhor solução para o país como um todo, né. Demu Muito bom, muito bom. Então eu vou jogar uma batata quente no Bruno agora, tá, Bruno? Pode Porque ele jogar. falou aí das características, né, dos sistemas e de fato é um quebra-cabeça para saber o que que comporta para cada perfil, né. E aí tem aquele mito, né, será que isso é verdade? É verdade que a energia solar se paga muito rápido? Eu coloquei esse "muito" aqui por minha conta, tá. E Não, mas aí, pensando aí nesse pagamento, leva muito tempo para esse payback, o investimento? não, você colocou muito bem esse "muito" aí, tá, porque realmente a atratividade da energia solar, ela se deve principalmente por essa questão do custo, né. Hoje, só para você ter uma ideia, esse payback, como você bem colocou, né, o payback é o quanto de tempo que demora para eu recuperar o investimento que eu fiz, por exemplo, num projeto de energia solar. E em algumas regiões ele chega a ser 2 anos e meio, né, sendo que o tempo médio em todos os estados no Brasil é da ordem aí de 3 anos e meio. Por que que Uhum, varia, né, esse payback aí nas várias regiões do país, né, por 2 razões. Primeiro, né, a gente tem uma variação da incidência solar, faz mais sol, por exemplo, na região nordeste, né, então, se eu tenho mais essa disponibilidade energética, o meu projeto vai entregar mais energia e vai entregar mais rentabilidade. E por um outro lado, a gente tem também o preço da energia diferenciado, para cada uma das áreas de concessão, né. O Brasil é um país que tem um tamanho continental, né, e além das divisões estaduais, às vezes em um mesmo estado, como é o estado de São Paulo, a gente tem várias áreas de concessão, né, e aí cada companhia, cada distribuidora de energia, ela tem os seus custos, as suas estruturas, cada região ela tem uma arquitetura, né, como rede elétrica, e aí surgem essas diferenças. Mas de fato é algo, bastante atrativo, e muito por conta disso é que a gente viu esse boom, né, esse crescimento, de forma exponencial dos sistemas de energia solar. E um outro ponto interessante, que vale a gente destacar também, viu, Fernando, é uhum, que essa tecnologia ela vem evoluindo, né, e aí, inclusive o Lucas colocou muito bem essas questões relacionadas ao curtailment, né, que é basicamente o quê? Eu tenho muita geração lá nas grandes centrais
de geração centralizada, né, lá no Nordeste, e que essa energia, né, ela excede os níveis de consumo local lá da região Nordeste, ela tem que ser exportada e para isso ela depende aí de escoamento, né. E tem uma outra grande questão, né, que não, né, não só pensando é um problema complexo isso aí, mas, a gente como a gente tem tanta geração de energia solar instalada no país inteiro, o que que acontece, né, diferente de outras fontes, a geração de energia solar ela tem um perfil muito característico, né, ela só ge a gente só gera energia a hora que tem sol, né. Parece óbvio isso, né, É. mas é um ponto. E aí o que acontece, com essa massificação dos sistemas distribuídos em todas as regiões do país, o que acontece? No momento em que eu mais tenho a geração solar e essas usinas escoariam essa energia para os consumidores, muitos consumidores têm um sistema de energia solar, e aí cai naquela coisa que o Lucas falou de que o consumo de energia, ele acaba não sendo muito grande nesses momentos, né. Não é porque, né, se a gente olhar talvez aí o pessoal aí, né, que não olha para o setor elétrico mais de perto, vai pensar: "Mas espera aí, o meu consumo de energia elétrica ele duplicou nos últimos anos, né, eu tinha coisas que eu não, né, equipamentos que não eram elétricos, agora são elétricos, eu tenho uma panela elétrica, eu tenho um carro elétrico, Uhum, mas junto com isso, né, veio essa pulverização dos sistemas de energia solar que fez com que a carga, né, o consumo de energia líquido da rede diminuísse. Então é essa questão, mas para resolver essa questão, a gente já tem aí a evolução, né, que são os sistemas uhum, com baterias, que é o uhum, grande é a grande é o grande X da questão, é o grande assunto do momento também no setor elétrico, não só brasileiro, mas internacional, que, talvez o grande calcanhar de Aquiles, ou com certeza é o maior calcanhar de Aquiles das renováveis, sobretudo da solar, é que ela não é controlável, né, uma usina hídrica, a gente abre e fecha a comporta, a gente gera mais ou menos energia. Uma usina térmica, eu queimo mais ou menos carvão, eu gero mais ou menos energia. Energia solar não, vou gerar energia quando tem o sol. E aí uhum, vem esse segundo elemento, a bateria, o armazenamento que traz aí, essa controlabilidade para a energia solar, que inclusive pode possibilitar que eu gere energia solar na minha bateria, né, e não injete essa energia na rede, como o Lucas falou, né, dos uhum, excedentes, eu guardo numa bateria para no período noturno eu utilizar essa energia. Então a gente vai ter cada vez mais, né, a tecnologia vem se desenvolvendo e vem agregando não só, valor, monetário, né, como um desconto na conta de energia, mas também começa a agregar resiliência, né, a bateria também, ela pode ser utilizada para nos momentos de queda de energia eu suprir o meu consumo da minha casa. Então, uhum. tem muita coisa acontecendo aí no nosso setor. É. Eu queria aproveitar só, você está dizendo aí, óbvio, que a produção de energia solar durante o dia, né, mas e a pessoa que aí estou fazendo uma pergunta bem de leigo, mas principalmente para quem está ouvindo a gente, entender. E quando a pessoa ela fornece, né, ela tem um sistema, e ela não produz obviamente, essa energia solar durante o dia. E à noite ela vai receber da distribuidora, e como é que funciona essa diferença de eu estou produzindo e tenho excedente que eu coloco na rede, mas à noite eu estou recebendo. Como é que funciona essa equalização? No Brasil, a gente adotou, um modelo, de compensação tarifária, né, é um nome meio chatinho, mas é isso, que Uhum, é o modelo do net metering, né, se a gente for traduzir livremente isso daí é medição líquida. Então basicamente como é que funciona isso, né, Fernando? Então eu tenho, né, vamos pegar vamos pegar um dia fechado aqui que fica mais fácil a nossa análise, né. uhum, Quando começa o dia, né, a gente não tem sol, eu começo consumindo energia elétrica, as pessoas acordam, ligam o micro-ondas, vão tomar banho no chuveiro, por aí vai. Então ele consome essa energia basicamente da rede, né. À medida o sol vai, né, vai se tornando mais, vamos colocar assim, né, mais intenso, eu começo a gerar mais energia. E essa energia ela vai ser suficiente para suprir todas as minhas necessidades locais naquele momento e gera
geram excedentes, como você falou, e esse excedente eu exporto para a rede elétrica, né? O meu medidor lá de energia que antes só media a energia consumida, ele mede também a energia que eu empresto para a rede, né? E aí lá no final do dia o sol começa a se pôr, eu começo a não gerar energia e começo a consumir essa energia da rede. Então é uma medição líquida, né? Então no final do, vamos colocar no final do dia, é computado ali o quanto de energia que foi consumido versus o quanto de energia que foi exportado para a rede. Uhum. Se você tem mais injeção de energia, se você emprestou mais energia para a rede, você vai ficar com uma sobra, né, e a rede vai ficar, a distribuidora, entre aspas, vai ficar te devendo esse valor. Se você Uhum. tiver menos geração do que consumo, aquele valor você paga. É óbvio que, Uhum. né, as nossas faturas elas são feitas de uma forma mensal, então não há essa cobrança diária, vai se acumulando, vai pegando o quanto que sobrou num dia, o quanto que faltou no outro, e aí você paga esse valor líquido se ele existir, Uhum. né. E isso era feito de uma forma que a gente chama, né, com paridade, né, então tudo que você emprestava, né, até esse o termo utilizado na regulamentação, era esse o termo utilizado, tudo que você emprestava para a rede, né, para a rede elétrica, ele retornava como um crédito, né. A partir de 2022 a gente teve uma mudança, foi, publicada uma lei, né, que, parte dos das despesas da rede, né, porque para a rede continuar operando ali, enfim, e receber essa energia, né, ela precisa, né, de investimentos, né. E aí então desde 2022 é pago um valor aí, né, tudo que você injeta na rede não volta 100% dos créditos, né, então Uhum. volta parte disso. E aí de novo, né, com isso a gente tem aí um impulsionamento das baterias, porque qual que é a ideia, né, Fernando? Uhum. É que a gente mantenha essa energia dentro de casa, né, literalmente, né, que eu não exporte isso para a rede, evite o pagamento dessas componentes. Hoje o pagamento dessas componentes é um valor pequeno, né, mas tem escalonado aí ao longo dos anos, então, cada vez mais a gente vai ver a utilização das baterias em conjunto com os sistemas solares para tornar cada vez mais eficiente isso, não só do ponto de vista energético, mas também do ponto de vista financeiro para quem é dono daquele sistema. Muito bom, essa das baterias, muito, muito legal. E aí, Lucas, aproveitando que nós estamos falando aqui de mitos e verdades, né, equívocos, né, sobre inclusive esse pagamento, né, que do excedente, eu queria que você citasse para a gente aí os maiores equívocos ou os mitos, né, que o pessoal acaba disseminando aí a respeito da energia solar. Eu já ouvi falar, mas eu acho que é mais o Mercado Livre, né, que diz: "Ah, se você comprar energia no Mercado Livre, você corre o risco de cortar energia", enfim, tem uma séries de coisas que para quem é leigo, circula, né. E o que que você acha que sobre a energia solar acaba sendo um mito ou um equívoco que roda aí pelo pessoal? Perfeito, Fernando. Essa daí é clássica que você comentou, né, e ela não é só restrita ao Mercado Livre, né. Aham. Porque quando você está ainda dentro do ambiente aí de você comprar a energia aí de um parceiro aí próximo aí, que tem uma usina de menor porte aí próximo, isso também pode acontecer. Pô, se eu estou comprando energia dele, eu entendo que, né, se a energia daqui caiu, eu vou ter que ligar para ele, porque ele que não está gerando o suficiente, né. Isso é absolutamente um mito, seja de Mercado Livre ou de geração distribuída. Eu acho que esse realmente é um dos campeões. Mas tem outros 3 aqui que eu gostaria de destacar, né, claro, sempre trazendo aí pelo tema da energia solar. O Uhum, primeiro deles, já até comentei, a respeito aí que a energia solar, ela não depende do calor para gerar, ela depende da incidência solar, né, dos raios do sol que vão entrar ali que vão encontrar o painel solar fotovoltaico, e o que vai fazer a geração é exatamente isso, né, os raios solares, ele vai excitar aí o painel que é majoritariamente aí de silício, né, vai excitar, vai fazer uhum, com que a geração aconteça aí. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar, né. O segundo ponto também que muita foi uma polêmica muito grande há uns tempos atrás,
que falaram que vão taxar o sol, né? É uma discussão grande aí, filosófica, nos últimos anos. Mas basicamente, o que é taxar o sol, né? É você dar um direcionamento mais adequado para um tema que até então não era visto. A Uhum. solar, a gente não pode esquecer que por que ela teve um boom tão grande? Porque, claro, ela é uma energia absolutamente limpa e com um custo muito bom, isso tudo é verdade, mas ela também teve um incentivo governamental muito grande nesses últimos anos, né? E esses incentivos a tornaram hoje o Bruno trouxe esse tema, né? A fonte a qual mais cresceu por esses dois aspectos. Só que eu ouvi uma vez de um grande advogado do setor de energia ele falando que todo subsídio a gente sabe que ele tem dia e horário para acabar, ele vai acabar uma hora ou outra. E o que acontece é que quando esse subsídio começou a ser discutido, trouxe o tema, vamos taxar o sol. Na verdade, o que vão fazer é reduzir parte desses subsídios. Então, por exemplo, quando você entra no sistema de compensação, eu gerei todo. Imagina que você tem no telhado da sua casa, você tem umas placas solares, você ficou o dia inteiro fora, mas você está gerando energia e injetando essa energia na rede. Você chegou ao final do dia, não tem mais geração acontecendo, porque já anoiteceu, e você consome tudo isso. Imaginemos num cenário onde você gera e consome exatamente a mesma quantidade de energia ao final do mês. Na Uhum. prática, você está usando a rede duas vezes, uma durante o dia para injetar energia e outra à noite para consumir ela, e se você olhar como era a regulação até alguns anos atrás, você não pagava nada, nem da energia e nem do uso da distribuidora, você não pagava nada. Você só pagava lá aquela taxa mínima e tudo mais. Tudo bem, isso era a legislação vigente, mas quem que paga essa conta? Uhum. Acho que essa é a grande pergunta, né? Uhum. Hoje, quem paga a conta são os demais consumidores daquela área de concessão. Então, assim, tinham alguns benefícios que até então existiam que pouco a pouco começou a ser reduzido de tal forma a deixar, vamos dizer assim, menos subsídio cruzado. Então, a partir de Uhum. agora vai ser uma questão eh, mais justa, né? E o último ponto aqui que eu queria trazer com relação a esses equívocos que você comentou, eu queria falar sobre segurança do sistema. O Bruno comentou bastante a respeito da, da combinação da energia solar com as baterias. Isso torna um sistema muito mais seguro. Porque eu consigo gerar nos momentos onde há sol, eu consigo muitas vezes entregar essa energia em outros momentos onde eu tenho mais necessidade, ou de energia ou de potência. Isso é fantástico, né? Uhum. Só que hoje, boa parte do sistema solar, na verdade, quase que na sua totalidade, ele não tem essa integração com as baterias. Isso é um problema, porque além do sol eu ter hora para ele começar e hora para terminar, né, que é a hora onde ele se põe, onde ele nasce, onde ele se põe, eu tenho as intermitências naturais de um sistema solar. Passou uma grande nuvem ali naquela região. Naquele Hum. momento em especial, eu vou ter uma queda brusca da geração de energia. Quando eu começo a centralizar isso nas grandes, nas grandes usinas, principalmente ali no Nordeste, eu começo a ter reduções muito significativas da energia gerada, porém a carga não vai acompanhar isso, a carga continua alta, principalmente esses horários com indústria funcionando, ar-condicionado lá em cima, você começa a ter um problema de segurança da geração como um todo. A geração Uhum. fotovoltaica não é a vilã, isso é importante a gente trazer aqui, Uhum. mas ela tem ali as suas limitações, principalmente com a continuidade do fornecimento de energia, quando a gente olha para um cenário nacional. Cerca de Uhum. 2 meses atrás, lá em Espanha e Portugal, teve um apagão importantíssimo, né? Um Sim. apagão, um blackout global, global não, né? Mas nacional nessas duas nações, onde foi causado principalmente por falhas ali das energias intermitentes, e aí aqui solar mais eólica, tá? Essa combinação das duas, porque teve um evento ali forte ali no balanço entre geração e consumo, e o que acontece é que, como a gente está falando que tantos
a usina solar como a usina eólica, elas não têm o que a gente chama da inércia, ou seja, aquela máquina gerando que ela ainda aguenta um certo tranco, tem muito componente eletrônico, eventualmente qualquer pequena variação aí na frequência da rede faz com que o sistema desligue. E aí você Hum. começa a ter desligamentos em série, você começa a ter blackout, você começa a ter apagão. Por que eu estou trazendo esse tema, né? Mais uma vez, para trazer a importância de você combinar a energia solar ou com uma bateria, né? Isso é muito, é o que todo mundo fala, mas na minha humilde visão ainda está um pouco mais distante, principalmente na questão do custo. A bateria já caiu muito nos últimos 5 anos, mas ainda ela tem um custo relativamente alto e você colocar essas baterias pode ter uma versão nacional aí na população, mas tem Uhum. uma outra solução que é interessante, que é você combinar fontes, que é algo que hoje o Brasil ele acaba não fazendo da forma otimizada. Se a gente pensar hoje, quem regula toda a geração do Brasil, hoje ela está pautada nas hidráulicas e nas térmicas. Isso significa o quê? A gente coloca para gerar tudo que tem solar e eólica, tudo aquilo que dá para escoar de energia, como eu falei agora há pouco, e o que está faltando, quem vai regular essa geração é principalmente hidráulica com alguma coisa ali de térmica, né? Isso é muito bacana. Só que você muitas vezes não tem um aproveitamento ótimo desse sistema e acaba acontecendo o curtailment. Porque eu tenho muita geração numa determinada localização, a transmissão muitas vezes não é suficiente. Se eu tenho um problema de seca ali, a hidráulica não vai conseguir suprir esse papel. Então, o que tem muitos mercados aí já fazendo na sua operação de geração? Combinando a hidráulica com uma solar, por exemplo. Você pode Uhum. fazer isso numa solar que seja muito próxima ao reservatório, à geração da energia hidráulica, né? Uma solar muito próxima a isso, ou até mesmo a solar flutuante, aquela solar que você coloca, usa o reservatório da água para poder colocar os painéis ali flutuando sobre eles, né, e você fazer uma otimização. E eu acho que é um ponto que muito precisa ser discutido aqui para a gente, pensando na regra do jogo, né, no regulatório como um todo, a gente parar de olhar só para a usina hidráulica e começar a olhar uma usina híbrida na sua essência. Eu queria aproveitar essa fala do Lucas, que é muito importante. Eu queria que você comentasse um pouco, Bruno. Você teve uma questão das baterias e ele trouxe uma solução, né, na verdade, para os equívocos. Bacana isso, Lucas. Tem os apontamentos e tem uma possibilidade de solução, porque essa questão das hidrelétricas, né, estou aqui falando como leigo, mas, eh, essa possibilidade que o Lucas trouxe, você concorda? Como é que você enxerga essas questões? É coisa 100%, concordo 100% com o Lucas. A bateria ela vem principalmente para dar flexibilidade para o nosso sistema, né. O consumidor ele está se modernizando, né, então a gente está falando, por exemplo, negócio sempre de dar o exemplo dos veículos elétricos, né. Hoje a gente está acostumado a fazer setor elétrico com as cargas estáticas, né. Você deve estar olhando aí para você deve estar todo mundo deve estar nas suas salas aí, tá olhando uma lâmpada, né, no telhado, no teto ali, né, do quarto que você tá. Aquela lâmpada ela só vai acender ali aonde ela tá. Agora um carro elétrico ele vai se conectar à rede, na tua residência, vai se conectar de repente numa viagem que você tá. Então a carga, né, se tornando aí móvel, você precisa basicamente para lidar com isso de flexibilidade. Uma das formas de você talvez uma das principais formas de você lidar com isso é com baterias, né, então, eu ter a possibilidade de comandar essas baterias que podem estar de forma centralizada instalada junto a uma geração de solar ou qualquer outra coisa, né, de essas usinas de grande porte, ela pode estar alocada, numa rede de distribuição, numa subestação ou até numa residência de uma pessoa que tem, por exemplo, energia solar, né. Esse é um modelo já que existe já em outros países, você pega, nos Estados Unidos, na Austrália, na Alemanha, o pessoal chama isso daí de planta de geração virtual, né, VPPs, Virtual Power Plants. Então, são modelos que vão surgindo com as tecnologias que a gente tem disponível. E no final do dia, o consumidor, ele não está muito, né, desculpa o termo que eu vou usar aqui, eu vou procurar não vulgarizar, mas não está nem aí
se se não tem linha para escoar, se o sistema elétrico tem alguma limitação, ele quer comprar os bens, né, que funcionam com energia, ele quer que funcione, né, e nem é papel dele se preocupar, né, a gente que, como técnico do setor aí, a gente tem que se preocupar com isso. Mas como é que a gente, técnico do setor, lida com tudo isso que está acontecendo, né? Carros, outras cargas, outros equipamentos que estão sendo ligados na rede. É né, fogo se combate com fogo, né? E tecnologia se combate com tecnologia, né? Se combater da forma positiva, aí, né? A Sim. gente remedia esses problemas com soluções como essa, como soluções de baterias. E um outro ponto importante também, né, que essas inovações, por exemplo, do veículo elétrico, ele traz outras tecnologias que também consomem energia, né. Muito se fala, por exemplo, do carro, autônomo, né. Como é que você faz um carro autônomo funcionar, né? Você precisa de muita comunicação, muita inteligência, né, muita tomada de decisão em tempo real, e para se ter isso, né, esses carros eles precisam, né, já é uma realidade nos Estados Unidos, na Europa, mas eles precisam de muita comunicação de dados, né, aí entra de novo na questão de data centers, né, data center, né, é um tema que está bastante em alta, atualmente por conta aí das questões relacionadas à inteligência artificial, eles dependem muito de energia elétrica, né, então a gente vai precisar de toda essa matriz, né, não só solar, mas hidráulica, também da inserção das baterias para que tudo isso, né, esse mundo nosso que está virando elétrico, de fato funcione. Bom, para a gente ir já finalizando aqui, eu queria deixar uma pergunta para cada um de vocês e aí trazer aí uma reflexão sobre isso. Afinal de contas, Lucas, vale a pena investir em energia solar ou tem que esperar uma tecnologia mais barata aí, aproveitando que o Bruno falou de tecnologia, se resolve com tecnologia? Não, não. Na minha visão, vale a pena. Já valia a pena alguns anos atrás. Agora, então, com a redução dos sistemas de geração solar como um todo, né, principalmente painel, os inversores, próprio frete internacional também, que bem que nos últimos meses até deu uma subida, mas ainda assim está com um preço bem acessível. Na minha visão, vale a pena investir em geração solar, inclusive um investimento quase que imediato, aí não é necessário nenhuma mudança regulatória ou não é necessário nenhuma mudança tarifária para você fazer um investimento. Seja em geração mais, né, mais micro, seja em geração de maior porte, mas é absolutamente possível, realizar um investimento desse porte. Claro, fica sempre a recomendação de ser feito um estudo aqui de viabilidade, olhando para todo o cenário para evitar qualquer tipo de problema ali, seja em sistema de compensação, seja em curtailment ou qualquer outra natureza, licenciamento ambiental, enfim, é sempre importante fazer essa avaliação como um todo, mas na minha visão vale muito a pena. Perfeito. E Bruno, eu vou fazer a mesma pergunta para você, vale a pena? E eu queria que você complementasse, aproveitando o seu canal aí que tem esse viés para trazer essa educação, sobre as pessoas que estão estudando, estão na faculdade, qual a área dentro desse setor solar está oferecendo mais oportunidade? Quem está procurando, conhecer mais sobre isso para poder se inserir no mercado? Existem muitas oportunidades, muitas, posições abertas, né, principalmente na área técnica, né, a gente vive um setor que as coisas precisam ser construídas, né, e não dá para Uhum. errar, né. Lá no digital, né, a gente vê muito pessoal falando: "Ah, faz rápido, erra logo e conserta logo", né. Aqui não dá para errar nem logo, nem depois. Então, tem uma demanda muito grande por profissionais da área técnica, da área de engenharia, né, e então, assim, a gente vê cada vez mais, sim, eu diria que diariamente eu recebo, né, como a gente está aqui conversando com todas as pessoas, com todas as etapas da cadeia, diariamente eu recebo, mensagens ou ligações pedindo por profissionais na área técnica, né. E aí também, como a Muito gente bom. discutiu aqui, é um setor muito interdisciplinar, né, então lá desde
da viabilidade econômica, do comércio exterior para trazer todos esses equipamentos que majoritariamente são produzidos fora do país, da área ambiental, né, da área jurídica, né, o Lucas aí pode falar, é um especialista da área, regulatória, né, é muita regrinha, né, setor elétrico, então o setor elétrico ele tem muito disso, né, um setor que não tem como ser diferente, tem que ser regulado mesmo, um setor estratégico, né, que as decisões, às vezes tomadas, agora, elas vão ter um impacto daqui a alguns anos, então tem que ser muito bem pensado, né, e aí você precisa corrigir, às vezes, a rota ali, né, de uma regulamentação, de uma lei, de uma outra forma, e aí isso exige muito estudo de fato, né, e exige mergulhar no setor. Então eu diria que com essa demanda por energia elétrica cada vez maior, um setor que, na minha opinião, ele tende a ser cada vez mais, descentralizado. Vai faltar, já está faltando e faltará ainda mais profissionais. Então, né, eu faço um convite até aqui para as pessoas acessarem o nosso canal, canalsolar.com.br. A gente traz bastante notícia, não só sobre energia solar, de uma forma geral, como o setor elétrico deve se comportar e inclusive as demandas aí por esses profissionais. Muito bom. Ó, a gente já está encerrando. Queria agradecer, Lucas, pela presença e o Bruno também. Queria agradecer a você. Bom, e se você curtiu o bate-papo, o Conexões Energéticas está no YouTube e nas principais plataformas de áudio, com muitos outros episódios. Pode maratonar lá se você quer saber mais do mercado e, é claro, do setor energético. Acompanhe também a gente no Instagram, no LinkedIn, da TSE Energia e mande seus comentários que a gente vai esclarecer tudo para você, tá bom? Não esquece, hein? Deixa seu comentário aí, compartilha com quem precisa ouvir essa conversa, esse bate-papo e segue a gente lá para não perder os próximos episódios. Obrigado pela escuta e até a próxima Conexões Energéticas.